Boa tarde, com este mini tutorial vamos mostrar como criar um glossário no Moodle e quais as suas potencialidades. Para isso podemos então abrir a nossa disciplina no Moodle e adicionar a atividade glossário. Após adicionarmos a atividade glossário, vamos então preencher os campos para a criação do nosso glossário. Vamos então atribuir um nome ao glossário. Neste caso eu vou-lhe atribuir o nome Filmes, uma vez que este glossário irá servir para colocar os nomes dos filmes e uma breve descrição acerca de cada um dos filmes. Neste campo de descrição vamos indicar qual a finalidade do glossário. Insira uma breve descrição dos filmes. Aqui surge-nos então o conjunto de opções a selecionar para criarmos o glossário. A primeira delas é termos apresentados por página, ou seja, o número de entradas apresentadas por página quando visualizarmos o nosso glossário. Eu vou alterar e vou selecionar 5. Na opção tipo de glossário, neste caso apenas podemos visualizar glossário secundário, uma vez que eu já tenho na disciplina um glossário principal criado. Cada disciplina pode ter apenas um único glossário principal. A vantagem de termos um glossário principal é que todos os termos inseridos em glossários secundários podem ser de imediato exportados para o glossário principal. Depois temos a terceira opção, que é aceitam-se termos repetidos. Com isto pretendemos que o aluno possa ou não inserir termos que já tenham sido anteriormente inseridos no glossário. Neste caso eu vou selecionar a opção não. Permitir comentários nos termos vai permitir que todas as entradas que forem feitas ao nosso glossário possam ser comentadas por todos os alunos que estejam inscritos na disciplina. Permitir vista para impressão vai nos permitir visualizar este ícone que é aqui apresentado, versão para impressão, em que podemos imprimir todos os termos que façam parte do... A opção criar apontador para o glossário automaticamente vai-me permitir ativar a ligação ao glossário de termos que apareçam na disciplina, ou seja, sempre que eu escreva na disciplina algum termo que conste do meu glossário, ele é de imediato linkado. O estado de aprovação por omissão vai fazer com que todos os termos que sejam inseridos pelos alunos inscritos na disciplina, se eu tiver a opção sim selecionada, sejam de imediato aprovados. Se eu tiver a opção não selecionada, vai fazer com que, para que os termos sejam visíveis no glossário, necessite da aprovação por parte do professor. Nos formatos de visualização, nós vamos ver que são listadas algumas opções. Eu vou fazer uma breve descrição de cada uma delas e vou depois deixar para que vocês testem e vejam as alterações entre os vários formatos de visualização. Na opção completa com autor, a forma de visualização é semelhante a uma enciclopédia, mas neste caso os anexos são apresentados como hiperligações. Neste caso também o nome do autor é mostrado. Na completa sem autor é exatamente a mesma forma de visualização, mas neste caso o nome do autor é ocultado. Na opção de visualização contínuo sem autor, vamos mostrar os termos sequencialmente por data, omitindo neste caso os nomes dos autores. Na opção enciclopédia, mostra os termos como numa enciclopédia com imagens que tenham sido carregadas. Neste caso, os autores são também identificados. Na opção FAQ, vamos poder visualizar os termos como sendo sempre colocados como uma pergunta e a definição como uma resposta. Na opção lista de termos, vamos mostrar apenas a lista dos termos sem os seus significados.
E na opção simples estilo dicionário vamos apresentar os termos por ordem alfabética. Neste caso, os anexos são mostrados como ligações e os autores dos termos são sempre ocultados. Eu vou neste caso deixar simples, opção simples. Na opção mostrar apontador para especial, temos a opção sim ou não, neste caso eu vou selecionar sim, vai nos permitir visualizar este termo que aqui é listado, que eu estou a mostrar num glossário já construído, que vai permitir que os alunos possam fazer a pesquisa ao glossário através de termos especiais, tais como números ou caracteres especiais, tipo arroba, cardinal, etc. Opção mostrar alfabeto vai-me permitir que os alunos possam fazer a pesquisa através de caracteres alfabéticos no nosso glossário, ou seja, vai-me permitir visualizar esta opção que estão agora aqui a ver, num glossário já criado. Opção mostrar apontadores para todos. Esta opção, que tem disponível a opção sim ou não, vai-me permitir visualizar esta opção que me permite selecionar, listar todos os termos que façam parte do nosso glossário. Se eu tiver selecionado a opção não, este termo, esta palavra, não é aqui apresentada. Depois temos, por último, dentro desta secção, a opção editar sempre. Esta opção vai fazer com que a qualquer momento a pessoa que inseriu um determinado termo no glossário possa editar e alterar, caso esteja selecionada a opção sim. Se estiver selecionada a opção não, após o termo ter sido inserido no glossário, não pode voltar a ser editado. Então passamos agora para a segunda parte das opções do glossário, que consistem na listagem RSS para esta atividade. Quando eu tenho selecionada a opção nenhum, não é listada, não é feita nenhuma listagem RSS para o glossário. Se eu tiver selecionada com autor, essa listagem é criada e é feita com os nomes dos autores que inseriram os termos, ou com autor, Eu posso selecionar conceito com autor ou sem autor. Vou selecionar aqui o número de artigos que quero que façam parte da minha listagem, e quando esta opção está ativa, nós vamos poder visualizar depois, sempre que inserimos termos no glossário, esta opção aqui apresentada. Esta opção vai me permitir depois que eu possa inserir a listagem RSS no meu glossário, por exemplo, no Google Reader, ou associá-la aos favoritos. Passamos então para o terceiro ponto de atribuição de parâmetros no glossário, em que é possível permitir a classificação das respostas dadas ou dos termos inseridos por cada um dos alunos inscritos na disciplina. Para isso, selecionamos a opção Usar classificações. Aqui podemos ainda selecionar quem pode classificar os termos inseridos pelos inscritos na disciplina. Pode ser unicamente os professores ou qualquer um pode classificar, ou seja, os alunos podem classificar-se uns aos outros. Podemos ainda aqui atribuir uma escala de classificação, por exemplo, de 1 a 5, a escala de classificação, e posso ainda restringir a que as classificações aos termos sejam feitas apenas durante um determinado intervalo, de tantos a tantos, ou do dia tanto ao dia tanto, é possível classificar os termos inseridos. Eu vou retirar a seleção das classificações e vamos então para o último parâmetro, que é definições comuns do módulo, ou seja, se eu quero que o meu módulo esteja, neste caso o glossário, ou não visível para inserção. Vamos então gravar as alterações efetuadas e regressar
Bem, vamos agora então abrir o nosso glossário e passar à inserção de um determinado termo. Eu neste caso vou editar um glossário já com alguns termos inseridos para podermos ver depois algumas das potencialidades. Então, como tínhamos visto e acabamos de inserir anteriormente, na definição deste glossário nós colocamos inserir os nomes dos filmes e uma breve descrição dos filmes. Então, quando abrimos o glossário para inserir os termos, podemos visualizar aqui qual o objetivo do glossário. Então, selecionando a opção adicionar novo termo, eu vou então colocar aqui o nome do filme que pretendo e uma breve descrição. Coloquei aqui uma breve descrição do filme e vou poder ainda associar o filme a uma determinada categoria. Neste caso, Mamma Mia é um filme da categoria musical. Vou selecionar a categoria, já mostro mais à frente como é que podemos depois criar as categorias. Caso pretendesse, ainda poderia adicionar um determinado anexo ao termo que estamos a inserir ou uma palavra-chave. As palavras-chave vão permitir que quando eu utilize essa palavra em qualquer parte da minha disciplina, ela seja também hiperligada ou seja criado um apontador automático para este termo. No caso então de eu pretender que a palavra-chave que atribuí a este termo possa ser hiperligada quando escrita em qualquer parte da disciplina, tenho que selecionar aqui a opção deverão ser feitos automaticamente apontadores. E posso ainda selecionar que só é feita, só é criado o apontador caso o termo tenha exatamente o mesmo tipo de caracteres maiúsculos e minúsculos como tem a palavra-chave ou como tem até o nosso próprio termo. E vamos então gravar alterações. E pronto, o nosso termo já se encontra adicionado ao nosso glossário. Então, como nós anteriormente selecionamos a opção especial, eu vou poder fazer consultas aos termos do glossário por caracteres especiais, por ordem alfabética ou selecionando ainda todos os termos. Neste caso eu vou selecionar a opção todos e vou mostrar já alguns termos que tinham sido inseridos anteriormente. No termo que acabamos de inserir, nós vamos ver então que podemos adicionar um comentário. Eu posso sempre comentar o termo que acabou de ser inserido. Então, vamos escrever um comentário, por exemplo, gostei, gravar a alteração, o termo acabou de ser comentado. Podemos ainda, como estamos em presença de um glossário secundário, exportar para o glossário principal da nossa disciplina qualquer um dos termos que fazem parte do nosso glossário secundário, clicando nesta opção. Podemos ainda apagar a qualquer um dos termos que foi editado na disciplina e editar, ou seja, fazer alterações aos termos inseridos. Para adicionar categorias, basta-me selecionar a opção ver por categoria, editar categorias e então adicionar uma nova categoria. Vamos colocar então, por exemplo, a categoria aventura, gravar alterações e temos então a categoria de imediato adicionada e podendo depois ser inserida ou a cada um dos termos que vamos inserindo. Espero que tenha sido do vosso agrado. Até uma próxima.